Meus queridos irmãos, muito boa noite, sempre cumprimentos com a graça e a paz do Senhor Jesus, que elas sejam abundantes na tua casa, no teu lar, entre os teus. Eu quero ainda agradecer aos irmãos por sua generosidade, por seu coração bondoso. Muito obrigado. Nós temos atendido pessoas aqui na igreja com mantimentos. Quero destacar a iniciativa dos nossos adolescentes que estão agraciando crianças com mimos, leite. Muito obrigado, muito obrigado. Que o Senhor multiplique na tua casa toda a sua generosidade, toda a sua bondade.
Eu sei que tem vários irmãos que não fazem isso com respeito aos alimentos, mas os irmãos têm participado com suas ofertas, têm participado com seus dízimos, e a minha gratidão se estende a todos. Muito obrigado, muito obrigado. A nossa igreja tem demonstrado um amor cristão, uma generosidade muito acentuada. Eu fico muito feliz pelo atendimento aos apelos. Nós queremos atender também um apelo que foi feito para o Hospital do Câncer. Nós vamos enviar arroz, feijão, café, sulfite. Se você quiser trazer sulfite esta semana, eu vou estar levando lá na Secretaria da Educação, que está recolhendo para o Hospital do Câncer em Londrina. O Hospital do Câncer em Londrina é um hospital excelente. Eu tive lá algumas vezes acompanhando algumas pessoas. A Rose também foi atendida lá, e é um hospital que não tem fins lucrativos, é um hospital que vive de doações, e vale a pena nós contribuirmos com aquele trabalho que é feito ali. Então, se você quiser trazer alguns mantimentos, a Secretaria da Educação da nossa cidade está recolhendo para enviar ao Hospital do Câncer nesse momento, tá bom? Mas de coração, eu estou com meu coração radiante pela expressão generosa do nosso povo, com seus dízimos, com as suas ofertas, com suas doações. São lindos esses adolescentes que têm feito esse trabalho maravilhoso, atendendo as crianças. Esses dias até alguns que não são da igreja, vieram aqui na porta da igreja trazer aqui os biscoitos, as bolachas, para serem distribuídos, para as crianças as quais estamos ajudando serem atendidas. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado. Nós vamos cantar e logo mais vamos ouvir a palavra do Senhor. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor. Com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Mesmo imperfeito como eu sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor. Com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão
Nós estamos no Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um tempo em que dá-se ênfase aos temas depressão e suicídio. É um tempo de orientação, um tempo de reflexão. Nós aproveitamos para também pensarmos, caminharmos aí por essa reflexão. E eu convidei para esta noite estar conosco a irmã Elvira Ramos. Ela é bacharel em teologia, também está finalizando a sua formação em psicanálise e traz um dos temas discutidos para a nossa reflexão nessa noite. Antes de ouvirmos a irmã Elvira, eu gostaria de orar com você. Pai, é muito bom estarmos na Tua presença e também, Senhor, diante da Tua palavra para pensarmos, para refletirmos, para aprendermos e que o Senhor alcance os nossos corações através da vida da Elvira. Abençoa a Tua serva na explanação da Tua palavra, no tema que ela vai trazer, que ele seja proveitoso para as nossas vidas, para o nosso momento, para esse tema que tem sido tratado durante o mês de setembro. Pai, abençoa-nos assim, através da Tua serva. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus irmãos. A graça e a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero hoje trazer um assunto bem pertinente para a nossa época. Nós estamos no Setembro Amarelo, época em que nós trabalhamos o suicídio, que nós ensinamos sobre a palavra de Deus e uma breve mensagem para a gente refletir sobre os tempos pelos quais nós estamos vivendo. E amparado pela palavra de Deus, eu te convido nesta hora a ler Mateus 5, 23 e 24. Vamos ler comigo? Mateus 5, 23 a 24. Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltará, fazer a tua oferta. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor sonde os corações nesta hora e vê, Senhor Jesus, o quão nós precisamos mudar, como a nossa fé, Senhor, precisa ser direcionada. Que neste momento o Senhor nos inspira, dai-nos ouvido sensíveis à sua palavra, para que nós encontramos, Senhor, cada dia mais a verdade absoluta e plena na sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, neste momento eu quero falar para vocês sobre o perdão. O tema para essa breve mensagem é o poder do perdão que restaura. O poder do perdão que restaura e liberta. Talvez essa palavra liberta cause até algum desconforto para nós. Mas quando Jesus realmente ele entra no nosso coração, ele entra na nossa vida, ele entra na nossa casa, ele causa transformação, ele causa libertação e ele pode curar a alma do pecador. Então, eu quero conversar nesta noite, falar nesta noite sobre o perdão. Por que nós precisamos perdoar? E durante essa pequena palavra, ministração, eu vou falar sobre o porquê nós devemos perdoar e como nós perdoarmos. E nós precisamos perdoar. Amém? Então, a primeira pergunta é, por que nós devemos perdoar? E a resposta está em Mateus 6, 14, 15. Na página, nós lemos esse texto na página anterior da sua Bíblia aí, depois da oração do Pai Nosso. A gente vê que muitos leem o Pai Nosso, mas não só para aqui. Só para no versículo 13, no versículo 11 ou no versículo 10. Mas quando nós avançamos um pouquinho e lemos no Mateus 6, aliás, verso 11, verso
14:15 diz assim, ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, por que nós devemos perdoar? Porque se nós não perdoarmos os nossos ofensores, aqueles que nos maltrataram, nós não vamos ser perdoados pelos céus, pelo Senhor, e não vamos para os céus. É simples assim. Não existe uma pessoa que se diz que crê em Jesus Cristo, que entregou sua vida para Jesus, decidiu viver agora uma vida de fé e de renúncia de pecado e não perdoar. Você já ouviu alguém dizer assim? Pede perdão para Deus, porque eu não vou perdoar. Você já ouviu alguém dizer assim? Comigo é assim, eu perdoo, mas eu não quero nem conversa. Não existe isso. Para Deus, nós precisamos perdoar, é uma ordem. O perdão é uma ordem, não é um sentimento em que eu governo. A palavra de Deus diz, olha, você precisa perdoar. Se você não perdoar, o vosso Pai que está nos céus não vai te perdoar. Nós temos que entender que nós somos falhos, que as pessoas falham conosco, mas nós também falhamos com as pessoas. Nós temos que entender que muitas vezes a palavra que nós falamos, nós ofendemos as pessoas e nós não estamos nem sabendo. Em oração, quando você está orando e Deus muitas vezes toca no seu coração, vai pedir perdão para fulano, fulano quer que você peça perdão, tem gente sofrendo pelas suas palavras, tem gente sofrendo pelas suas atitudes, e você, muitas vezes, nós falamos, não, eu estou certa, eu não fiz nada. Com Jesus não é assim. Com Jesus nós precisamos andar a segunda milha. Com Jesus nós temos que dar a outra face. Com Jesus nós temos que tirar, se pedirem a nossa capa, nós temos que dar também a blusa de baixo. É diferente, o reino de Deus não entra quem não libera perdão. Simples assim. No reino de Deus não é um reino como nós estamos vivendo aqui, na terra. Como que se vive aqui nesta terra? Bateu, levou. Se alguém me fez o mal, eu vou pagar com o mal. Mas perante Deus, perante a palavra de Deus e como cristãos verdadeiros e fiéis, o que nós devemos fazer? Perdoar. Perdoar os nossos ofensores. Perdoar aqueles que nos distratou. C.S. Lewis comenta em seu livro assim que pregar sobre o perdão é muito fácil. Falar sobre o perdão é muito fácil. É muito fácil eu vir aqui, montar um sermão e falar para vocês como nós devemos, da importância do perdão. Mas é difícil nós liberarmos perdão por aqueles que nos agridem verbalmente, aqueles que falam mal da gente por trás, aqueles que estão sempre nos perseguindo, aqueles que estão sempre no nosso calcanhar, inventando calúnias, nos difamando. E nós não merecemos. Mas mesmo assim, precisamos perdoar. A palavra de Deus conta lá em Mateus, eu não vou abrir aqui para nós não demorarmos muito, em Mateus 18, 23, conta-se uma história, Jesus conta a história de um credor incompassivo, de um credor que não entendeu o perdão. Os irmãos sabem, as pessoas que leem a Bíblia, os estudantes da Bíblia conhecem essa história de um credor que chega no patrão, no seu senhor, e ele deve muito. Se ele vendesse a família, todos os bens que ele tinha, era uma dívida incalculável. E ele se ajoelha, ele pede perdão, ele pede misericórdia e ele é perdoado. Toda a dívida dele é cancelada. E logo quando ele sai dali, da presença do Senhor, ele encontra um conservo dele que devia uma dívida assim mínima, muito mínima, e ele agarra aquele conservo pelo colarinho e começa a querer receber uma pequena dívida que lhe era devida. E os amigos desse conservo, muito indignados, chegam para aquele patrão e falam, olha, ele recebeu tanto perdão, mas ele fez assim com aquele coitado. Então esse senhor chama ele e coloca ele a par. Puxa vida, eu te perdoei de uma dívida impagável, incalculável.
né? Os bons das matemáticas aí até calcula assim. Mas o que Deus está querendo contar para a gente com essa parábola, com essa história, é que nós precisamos perdoar. Aquele homem não entendeu o perdão. Então, se eu recebi o perdão dos meus pecados, e a Bíblia a Bíblia conta que Jesus ele nos recebe, independente do pecado que nós temos, ele nos amou primeiro, e ele nos dá a oportunidade de chegar até ele, nos arrependermos desses pecados e nos humilharmos na presença dele, e a Bíblia conta que os nossos pecados são cancelados, anulados. A Bíblia fala que Deus ele esquece dos nossos pecados. E por que eu não posso perdoar aquele que me ofendeu? Por que eu não posso perdoar aquele que falou mal de mim, aquele que me maltratou, aquele que olhou torto, aquele que falou mal de mim para os meus amigos, para o meu pastor, para a minha liderança, que critica a maneira de eu andar, a maneira de eu ser, entendeu? Então, por que eu não vou perdoar as pessoas que estão me ofendendo? Por que eu não vou? Eu preciso. Eu devo perdoar. Porque a palavra de Deus me assegura que se eu não perdoar os meus ofensores, eu não serei perdoado. Uma pessoa que se diz cristã e não perdoa, ela não entendeu. Ela entendeu o sacrifício de Jesus remidor pelos seus pecados. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, nós precisamos perdoar. Por quê? Porque senão nós não seremos perdoados. Segunda questão que eu anotei aqui em resposta, por que nós devemos perdoar? Por que eu preciso perdoar? Porque senão Deus não recebe as minhas orações e Deus não não recebe as minhas ofertas e não ouve as minhas orações. Neste texto aqui que nós lemos de Mateus 5, 23, quando ele fala assim, ó, se pois ao trazer ao altar a sua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti para tudo. Deixa a sua oferta aí, porque Deus não vai receber essa oferta. Deus não vai receber a tua oferta. E também lá em 1 Pedro 3,7, fala também que se o marido viver em desarmonia com a mulher, brigando, ofendendo a sua esposa, eu vou ler para vocês. 1 Pedro 3,7 diz assim, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo a consideração para com a vossa esposa, como parte frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Então, maridos que fala o que quer para a esposa, maltrata a esposa, não tem discernimento, entendendo que a mulher ela é a parte mais frágil da casa, não em força, não em competitividade, não assim, Deus não está falando nessa a Bíblia não está querendo dizer sobre isso, o maior, o menor, quem tem mais força que não. Não. Que o marido tem um jeito, um estilo de vida emocional e a mulher outro. E que juntos eles devem se unir, entendendo, se adequando, fazendo o que é melhor diante da palavra de Deus, para que os filhos tenham saúde, para que a casa tenha saúde, para que a casa tenha paz. Porque Paulo fala, o que dependei de vós, tende paz com todos. E nós vemos que nossas ofertas e nossas orações não vão ser recebidas perante Deus. No Antigo Testamento, como que era a forma de culto? E Jesus estava ali observando. Cada judeu entregava a sua oferta no altar, entregava o teu sacrifício para o sacerdote, e ali aqueles sacrifícios, um boi, um carneiro, dependia da condição financeira de cada ofertante, entregava o seu sacrifício, o seu melhor, para pagar para perdão dos seus pecados.
Mas só que muitos deles estavam ali entregando aquele sacrifício sem realmente ter um compromisso com Deus de arrependimento. Muitos estavam ali entregando o sacrifício, mas com o coração cheio de mágoa pelo marido, coração cheio de mágoa pela esposa, o coração cheio de mágoa para com o filho. E aí Jesus olha aquilo ali e fala, ensina, nos dá uma lição nesta hora para a gente. Olha, o que eu quero de vocês não são sacrifícios, não é o muito fazer. O que eu quero de vocês é um coração arrependido, um coração contrito, um coração limpo e puro, que se arrepende diante das dificuldades, diante dos pecados, que para, confessa os pecados, se humilha na presença de Deus e depois continua a vida, vivendo para Deus um estilo certo, um estilo de vida certo. E hoje, como nós estamos? Como que é o culto hoje? Nas igrejas, em casa, culto é você orar, é você jejuar, é você louvar a Deus, é você meditar na sua palavra, é a sua intimidade com o Senhor Jesus. É você entregar a sua oferta de amor e de responsabilidade, de adoração e temor para com o Senhor. Como a gente está entregando as nossas ofertas? Como nós temos prestado o nosso culto ao nosso Deus verdadeiro e santo? Nas igrejas, infelizmente, tem muitos líderes com o coração cheio de mágoas. Nas igrejas, muitas vezes, tem irmãos com raiva do pastor, irmão com raiva da esposa do pastor, irmão com raiva do ministro, do diácono, irmão com raiva, com mágoa do ministro de louvor, irmão com mágoa atrasada lá atrás do esposo, da esposa, coisa que o marido fez lá atrás, a esposa não perdoa, o marido não perdoa, o filho não perdoa o pai que falou palavras duríssimas, o pai não perdoa o filho porque o filho fez coisas que magoou o seu coração. Você acha que Deus vai responder essas orações? Você acha que Deus, você crê que Deus vai aceitar a sua oferta? A palavra de Deus diz que não. Não é Elvira que está falando. Isso que eu estou falando hoje é muito sério. Isso que eu estou falando aqui para você e para mim, Deus falou muito no meu coração. E até tocou no meu coração para eu pedir perdão para um líder lá da minha cidade. E eu não tenho vergonha de falar, não, porque eu fiquei contente, eu tive uma alegria no meu coração, porque Deus mostra os nossos erros. E aí você tem duas opções: quebranta o seu coração e vá até aquela pessoa pedir perdão, quebranta o seu coração e chega até naquela pessoa e se humilha e pede perdão, ou você endurece o teu coração e acha que você está certo e vive uma fé estagnada, uma fé parada. Meus amados, a falta de liberar perdão, ela adoece tanto a alma como o espírito. A pessoa que ela não libera perdão, que ela viva cheio de mágoa, que ela tem amargura no coração, que ela tem ressentimento, ela não produz fruto, porque Deus não ouve a sua oração e Ele não responde. E Ele não recebe as ofertas. Está falando aqui na palavra dele. Aí a pessoa, como que fica essa pessoa espiritualmente? Ela não dá fruto. Ela não ganha uma alma para Jesus. Ela não deixa a igreja crescer. Ela fica crítica. Ela não avança. Ela fica estagnada. Ela emperra a obra do Senhor. Se ela estiver na liderança, principalmente. Conta-se um pastor que a igreja dele não batizava pessoas há 4 anos. O púlpito era vazio. E ele orando, e certa vez um pregador foi lá na igreja dele e pregou sobre o poder do perdão. E de repente 2 irmãs se encontram, se abraçam e pedem perdão uma para a outra. Então, as lideranças das igrejas, elas precisam exercer o poder do perdão. Exercer o perdão. E também quem não perdoa adoece fisicamente, emocionalmente. Eu tenho estudado assim sobre a mente, eu tenho trabalhado assim sobre as emoções, e a gente tem visto que muitas causas das depressões, do suicídio, é porque não se libera perdão.
Quando a gente não libera perdão, nós ficamos amargos, nós ficamos críticos, nós ficamos seco, nós não recebemos o poder de Deus, nós não recebemos a intimidade, nós perdemos a nossa intimidade com Deus e nós ficamos vazios de Deus. E aí como que fica uma pessoa que não perdoa? Então eu quero que você analisa nesta noite como que está a sua vida. Se tem alguém que você precisa liberar perdão, vai urgentemente. Não espere para amanhã, porque o perdão ele cura a nossa alma. Ele faz com que nós enchemos de Deus. Ele faz com que as nossas orações são ouvidas e as nossas ofertas são recebidas pelo Pai. E o terceiro ponto. Antes de eu falar desse terceiro ponto, tem um texto lá em Colossenses, como nós estamos no mês de setembro amarelo, que fala sobre suicídio, eu quero dar um recado para os pais nesta hora, que fala assim, ó, Colossenses 3, a partir do verso 21, você pode até olhar aí na sua Bíblia, Colossenses 3, a partir do verso 21, fala assim, ó, pais, não provoquei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Tem versão que fala, pais, não irritei os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Pais queridos, nós estamos vivendo numa época em que os filhos estão tristes. Então, o que não provoquei os seus filhos para que eles não desanimem? O que é desanimar o filho? Eles não perderem a esperança. Às vezes, muita palavra que o pai ou a mãe fala para o filho desanima. Eles perdem a esperança. Quantas palavras mal colocadas, más colocadas. Quantos absurdos, às vezes, o pai, no momento de raiva, de ira, fala para o filho. Não é? Quantas dificuldade o filho vai encontrar na vida por não ter tido ânimo para seguir, para avançar, porque os seus pais não os fortalecem nas suas palavras, nas suas atitudes, desanima, irrita o filho. E a Bíblia fala assim que filhos são as flechas dentro do alforje. O que a gente faz com a flecha? A gente lança ela no alvo. O que os pais precisam fazer para com os seus filhos? Colocar eles para frente. Colocá-los para avançar, colocá-los para o alvo. Qual que é o alvo de um pai crente, de uma mãe crente, de um cristão que ama a Deus como você? É enviar o filho para o caminho certo, enviar o filho para o alvo certo, e o alvo certo é Jesus. Muitas vezes o filho já está com 13 para 14 anos e o pai quer cobrar tanta coisa sobre este filho e ele não deu. Essa semana eu vi umas irmãs postando sobre a bênção que eram os meninos na época de 20 anos atrás, mais ou menos, 30 anos atrás. Mas os pais levantavam cedo e levavam os filhos para as igrejas. Os pais levantavam cedo e iam com os filhos, às vezes. A maioria das vezes eles iam na frente e traziam os filhos. Colocavam os filhos todos sentados do lado. Levava o filho nas orações, levava o filho no culto, na escola bíblica de manhã, levava os filhos na escola, no culto à noite. Investiam na vida do filho. Ensinava o caminho para os filhos. E hoje, como os papais e as mamães estão levando os filhos para a igreja, estão ensinando, estão inculcando os valores de Deus na cabeça das crianças. Muitas vezes dormem até tarde, muitas vezes dá o celular para o filho para não ter trabalho com o filho, para não ter que ficar assim passando tarefa, ter que ficar assim dando muita atenção. Os filhos vivem no celular, ensinando, aprendendo qualquer coisa. Então, pais, por favor, eu quero deixar esse recado com vocês. Atente para o que o teu filho está fazendo. Ensina ele o caminho que eles devem andar, como diz a palavra do Senhor. Nós estamos em campanha de Setembro Amarelo e muitos jovens de 13, 14, adolescentes e jovens estão se suicidando. Como eu disse para vocês, a gente tem vivido ali um contexto onde a gente tem trabalhado de suicídio. Uma menina lá
no colégio, ela participava de uma reunião, no dia seguinte ela se suicidou. Ninguém sabia a dor daquela menina, ninguém sabia o que ela estava passando. E quando uma pessoa chega a ser ao ponto de suicidar, é muita dor, não suporta, ela já perdeu a esperança, ela já está desanimada da vida. Então, por isso, é hora de nós acordarmos. E você, pai, você, mãe, se você ofendeu o seu filho, pede perdão, se humilha. Se você falou coisa desde a infância dele, que Deus está fazendo você lembrar agora, chega até ele e fala, filho, eu quero te pedir perdão, porque eu falei isso. Jesus cancela. Peça perdão para o seu filho se você o humilhou. Peça perdão para sua filha se você o humilhou, se você a desanimou. Se você nem às vezes tendo vontade ou percebeu que você fez tudo isso, o Espírito Santo está tocando agora no seu coração. Você também que falou para o seu esposo tantas coisas que ele nem merecia. Você que falou tantas coisas para sua esposa que ela nem merecia. E Jesus fala aqui na sua palavra. Então, quando você tá oferecendo alguma coisa, para e vai consertar a sua vida com Deus. Vai consertar a sua intimidade com Deus, quando ele fala assim, pois ao trazer ao altar a sua oferta, ali te lembrares. Se Deus está falando no seu coração que você tem que pedir perdão para alguém, não demora, vai lá, se humilha, quebranta o seu coração e chega até aquela pessoa, pede perdão, não importa o que ela vai falar para você, mas diante de Deus, você está livre para orar, para adorar. Quantas pessoas chegam na igreja, levanta as mãos, ora, canta bonito, mas está com o coração cheio de mágoa por alguém? Quantas pessoas vão lá dar suas ofertas, mas está com o coração cheio de raiva de pastores lá de 10 anos, 20, 30 anos atrás? Se humilha na presença de Deus primeiramente, se arrepende, pede perdão e vai lá se retratar com o irmão, com a irmã, com o esposo, com o marido, com o filho, seja quem quer que for, com o vizinho, com a irmã da igreja, com o irmão da igreja. Vai se retratar. Deus não está ouvindo a sua oração, Deus não está recebendo a sua oferta. E além do mais, você é uma pessoa que já conheceu a graça. Precisa se retratar, precisa chegar até Deus e falar, Deus, eu vou lá. Amém? Terceira e última coisa, como perdoar? É muito fácil perdoar, falar do perdão, é muito fácil nós pregarmos sobre o perdão, que nem eu falei para vocês, mas o difícil, porque também se a gente for fazer só por fazer, Deus não recebe, né? Então, o que fazer? Sabe a resposta, meus amados? Entendendo a graça. Em Efésios 2, do verso 1 até o 10, vai falar assim, do pecado para a salvação pela graça. Deus amou tanto você. Deus, ele te amou de uma forma tão incompreensível. Nós não entendemos esse amor. Mas ele já colocou fé no nosso coração para nós termos uma noção de tudo isso. Em Efésios 2 fala assim, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ao verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Entenda a graça. Nós merecíamos sermos salvos? Não. Nós já sabemos que a graça é um favor imerecido que nós recebemos. E ele cancelou os nossos pecados. Ele anulou os nossos pecados. Por que não perdoar o próximo? Por que não liberar perdão para aqueles que estão perto de nós, que nós magoamos tanto?
ofendemos tanto e continuamos vivendo a nossa vida miserável religiosa. Quero contar um exemplo que eu ouvi poucas semanas, de uma mulher muito temente a Deus. E ela, quando ela tinha se casado, estava muito bem com o marido, muito amorosa, eles estavam vivendo sonhos, vivendo projetos, e de repente o marido recebe uma proposta de trabalho para o exterior, para o México, e chegando lá ele conhece uma moça, e ele se apaixona perdidamente por esta moça. E a mulher desse senhor, ela era muito crente, muito temente a Deus. E esse marido chega lá do México e fala para ela, olha, eu arrumei outra mulher, eu me apaixonei perdidamente por esta mulher, e agora eu vou viver minha felicidade com ela. Pegou todas as suas roupas e foi embora. Essa irmã, temente a Deus, crente em Jesus Cristo, ela tinha duas oportunidades. Ou deixar o coração dela se apegar à mágoa, à tristeza e à angústia e à amargura, ela decidiu viver para Cristo e liberar perdão. Ela colocou no coração dela que ela era uma filha de Deus, ela tinha entendido o perdão e ela ia liberar perdão para quem quer que fosse, ainda que seja o grande amor da sua vida, o ex-marido. E passaram-se o tempo, este marido foi para um outro país, foi promovido, e lá ele vivendo com essa nova esposa, ele tem uma filha, e essa filha é acometida de uma grande enfermidade, e ele não tinha com o que cuidar, e ele liga para essa ex-mulher, para essa senhora crente no Senhor Jesus, e fala, olha, você poderia cuidar dessa pequena para mim, dessa criança para mim, eu não tenho, ela pode falecer. E ela disse, manda a criança para mim. E essa mulher cuidou dessa filhinha como se fosse dela, com todo o amor de Jesus. Passado poucos tempos, esse ex-marido liga para ela novamente e fala, olha, eu estou com um grande problema e eu não tenho como resolver. A minha esposa foi acometida de uma grande enfermidade. Você pode cuidar dela para mim? E ela falou, manda para mim. E ela foi buscar essa esposa do ex-marido dela no aeroporto, e lá o marido mesmo já voltou para o país onde ele estava trabalhando, e ele cuidou dessa mulher como se fosse para o Senhor Jesus. E estando ela curada, ela pega as duas, manda para o aeroporto, e o ex-marido dela vem buscar, e ela manda essa criança, as duas embora para o ex-marido dela. Essa mulher entendeu a graça. A graça de Deus não nos dá o direito de ficar na prática do pecado. Nós sabemos de tudo isso, porque o pecado tem consequência. E nós que tememos a Deus, nós temos que ter um coração guiado pelo Espírito Santo de Deus. Só assim nós poderemos entender a graça. E eu quero contar para vocês uma história da graça que se incendeia meu coração. Eu vivo para Jesus, meus irmãos. Muitas vezes Deus me mostra que eu preciso perdoar. Nós precisamos perdoar. E a gente tem essa decisão, ou perdoa, libera o perdão, ou a gente retém e a gente anula a graça. No livro de Lucas, capítulo 7, do verso 36 a 50, conta a história de uma pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus. E quando essa mulher entra num local, numa sala onde só tem homens, e ela é criticada, ela é julgada, e ela não perde o foco, ela chega até os pés de Jesus, começa a beijar os pés de Jesus, chorar, lavar os pés de Jesus e enxugar com os seus cabelos. Naquela época todo mundo sabe que as mulheres andavam com o cabelo preso e aquela moça veio com o cabelo solto. Ela não estava se importando muito com as suas vestes, ela queria o mestre, ela queria ser perdoada. E muitos ali naquela sala, olharam para ela com outros olhos, criticando, julgando, falando. Mas Jesus não olhou para o pecado daquela mulher, não olhou para a sensualidade daquela mulher, ele não a viu como um objeto sexual. Pelo contrário, ele derramou a graça sobre ela. E enquanto aquele estava criticando, Simão falou, olha, se ele fosse realmente o mestre, ele saberia quem era essa mulher. E aí Jesus vai contar uma história também para ele. Fala assim, olha, Simão, tinha um credor que devia tanto, muito, e o outro que devia bem menos.
e o pecado de ambos foram perdoados. Qual mais amor? Ele fala, suponho que aquele que devia mais. Não importa o tanto que você deve, não importa assim, se você é um pecador, que tem coisas na tua vida que precisa, que você tem vergonha muitas vezes de falar, saiba que Jesus te ama. Saiba que Jesus, ele não vê, ele vê a intenção do seu coração de abandonar e se humilhar e se quebrantar nos pés dele. Quebrantar os pés quando aquela mulher se joga aos pés de Jesus e se dispõe a adorar o Mestre. Se vocês lerem o texto, ela saiu de lá salva e perdoada. E aqueles que ficaram julgando, criticando, não entendeu a graça. A graça de Deus nos faz entender o que Jesus fez por nós. Nós não merecíamos ser perdoados. Quem te ofende também não merece ser perdoado. Mas através de Jesus Cristo, nós temos a graça e o dom de liberar perdão para quem quer que nos ofenda. Amém? Então, se é tão difícil amar e perdoar, liberar as mágoas, meus irmãos, se não forem curadas, elas viram feridas, as pessoas ficam amargas. E não é isso que Deus quer pra gente. Deus quer ver nós produzindo fruto. Deus quer que nós pregamos a palavra, que a gente alcance almas para Jesus. E que as nossas orações sejam ouvidas, e que nós ofertamos para Deus, ofertamos na casa do Pai, mas com um intuito no coração de adoração, de reverência, de santidade, de entender que nós contribuímos para que o reino cresça, que a obra cresça, e que as nossas orações fazem diferença nos céus. E que se nós somos perdoados, nós precisamos liberar perdão. Isso é graça de Deus. E eu encerro aqui neste momento te convidando. Se Deus colocou no seu coração, vá, pare tudo, como nós lemos no texto áureo. Pare, vai lá, reconcilia. Nós temos o ministério da reconciliação em Cristo Jesus. Não deixa isso apagar na sua vida. Vá até lá, resolva o que precisa ser resolvido. Às vezes até mesmo a pessoa está aí do seu lado, seu filho, ou seu marido, ou sua esposa, seja quem quer que for. Não deixa nenhuma raizinha de amargura no seu coração. Amém? Deus abençoe, eu quero orar com você neste momento e dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele nos ensina nesta hora que precisamos urgentemente. Nossa alma será tratada, o nosso espírito será preenchido novamente com a presença de Deus. E nós podemos ser melhores. E assim o reino de Deus avançar. Eu quero orar com você. Querido Deus e amado Senhor, nós entendemos nessa hora que precisamos desesperadamente liberar perdão no nosso coração, tirar as mágoas, tirar as aflições, tirar, Senhor Jesus, as amarguras, aquilo, Senhor Jesus, que muitos nos ofenderam. Muitas vezes a gente pode ter até razão diante deste mundo, mas diante do Senhor, a Tua palavra nos ordena, Senhor, a liberar o perdão. Por isso, toca nos corações que estão ouvindo essa mensagem neste momento. E fala ao coração de cada um nesta hora, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa. Cuida mesmo daqueles que Deus colocou para você cuidar. Um abraço, fique com Deus na paz. Amém. Muito obrigado, Elvira, pela palavra que você nos trouxe. Certamente atingiu, chegou aos nossos corações. E que o Espírito de Deus nos faça inteligentes para aplicarmos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a palavra que nos foi trazida. Vamos orar. Bondoso Deus, que a Tua graça, as consolações do Teu Espírito, o Teu amor, sejam derramados sobre as nossas vidas, hoje e eternamente. Amém. Que o Senhor te dê uma semana muito abençoada, na graça e na paz de Jesus. Sinto falta do seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos.
Tudo isso logo vai passar, e essa luta vamos vencer, e todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu, e com a certeza que só logo vai passar, e em breve vou poder te